Hoje nós continuamos o estudo do capítulo 4, os primeiros labores apostólicos, né, da segunda parte do livro. Antes de eu falar da parte que a gente parou, eu só queria lembrar, né, eu acho que a gente já comentou sobre isso lá no início do livro, mas quem gosta de ouvir o livro, né, audiobook, tem no YouTube, tem um canal da Camila Marques, ela tem narrado alguns livros, né, espíritas. Ela é espírita, ela tem uma voz muito gostosa, ela lê, né, ela narra muito bem, e normalmente eu faço isso, eu vou pedalar de bicicleta, eu coloco ela e fico ouvindo o capítulo também, né? Então é uma forma da gente lembrar, e se vocês quiserem, é só digitar lá na busca do YouTube, ou Paulo e Estevão Audiobook, ou Camila Marques, o canal, tem vários livros que ela gravou. Também tem no Spotify, se você digitar lá Paulo e Estevão, você vai encontrar o audiobook deles lá também, tem radionovela deles. Bom, tem bastante opção aí para a gente poder aproveitar. Só que esses canais, eles não fazem como a gente, não é um estudo, tá? É a narração do livro. Então, assim, esses comentários que a gente faz, por enquanto, só vi o nosso canal aqui mostrando e fazendo. Podem ter outros, mas eu ainda não encontrei, tá? Mas voltando agora ao nosso, onde nós paramos na semana passada, eu estava até comentando com a Maria agora antes da gente iniciar, nós paramos naquela parte em que que Saulo e Barnabé estavam saindo de Jerusalém, voltando para Antioquia, já tendo todas as impressões do que estava acontecendo verdadeiramente em Jerusalém e caminhando até lá. Nós conversamos na semana passada, né, que o Saulo começou a conversa que ele sentia a necessidade no coração dele de sair, né, de fundar novas igrejas, levar o evangelho a todos os cantos, né, principalmente aos gentios. Lembrando que os gentios eram aqueles que não eram judeus, né, que poderiam estar ligados de alguma forma a entendimento das leis, a entendimento do evangelho, mas que não eram judeus, eram considerados gentios. Tá? Então, Saulo, nossa gente, hoje está difícil. Saulo ainda, tá? Paulo daqui a pouco. Ele recebeu isso como intuição, né, e sentia dentro do coração dele, e ele estava conversando com Barnabé sobre isso. E foi onde ele comentou, né, que se deixar tudo nas mãos de Simão Pedro, né, tudo nas mãos de uma pessoa só, o evangelho, ou de uma igreja só, o evangelho poderia ruir. Se acontecesse qualquer transformação na igreja lá de Jerusalém, e Antioquia fosse afetada também, o evangelho simplesmente não iria para frente. Nós não teríamos a palavra do Cristo levada aos quatro cantos da terra, como temos hoje. Então, essa atitude que provavelmente veio inspirada junto a Estevão, junto a Abigail, né, foi uma atitude muito interessante, muito oportuna, de Saulo. E agora a gente vai começar a conhecer as viagens dele, tá? Mas ainda não vou falar sobre as viagens, porque ainda tem a questão lá de Antioquia, da igreja de Antioquia, porque eles precisavam comunicar a todos, né, os dirigentes da igreja de Antioquia, a sua decisão, aquilo que estava passando na mente deles. Mas antes disso, Saulo faz uma ponderação interessante que eu marquei aqui, eu gostaria de analisar com vocês. Ele fala assim, ó, que ele compara o evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Sempre vocês lembram, né, que a gente sempre vai falar que Jesus, ele pregava de uma maneira simples, através de parábolas, para o entendimento de todos. Óbvio que Saulo alcançava muito mais do que isso, mas veja a ponderação que ele faz aqui nesse exemplo simples. Alguns trabalhadores devem ficar ao pé dos mananciais.
lá na água fresca, na sombra, aproveitando o plantio, valendo-lhes a pureza. Outros revolvem a terra em zonas determinadas, né, onde o trabalho chama para aquelas terras que já são conhecidas, que necessitam de amparo, necessitam de plantio, necessitam de cuidados. Mas não há de dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos rudes, desfazer cipoais intensos, cortar espinheiros para iluminar os caminhos. E eu vejo, né, essa percepção, esse comentário de Saulo aqui, que ele foi talvez o maior destes trabalhadores, né, porque ele estava indo e se embrenhando no mato para descobrir novos locais de plantio. Né? É como a história dos bandeirantes aqui no Brasil, né? Que se aventuravam na mata, né? Se aventuravam mata dentro, descobrindo novos lugares para cultivo, novas fundações de vila, novos locais de extração. Então, o Saulo, utilizando esse exemplo simples, essa metáfora, né, essa parábola simples, ele está querendo dizer assim, olha, existem vários tipos de trabalhadores na seara do Cristo. Né? Então, assim, ele estava se colocando como esse que necessitava ser essa última espécie de trabalhador. Ele precisava ir a locais em que o evangelho ainda não era conhecido e que precisava ser explanado e principalmente por alguém, por corações preparados para isso. Lembra que a gente falou que Estevão, Abigail e o próprio Saulo haviam sido preparados na espiritualidade, o que a maioria de nós chega a um consenso sobre isso, concorda sobre esse assunto? Então, este é o momento. Né? A gente comentou isso, né, que o Saulo ele falava grego, ele falava romano, ele falava o hebraico. Então, assim, todas essas línguas ele lidava muito bem com elas. Ele não tinha problema de comunicação em nenhum lugar onde ele fosse. Bom, pelo menos o que a gente vai ver daqui a pouco nas suas viagens, né? Então, esse era o momento desse tipo de trabalhador, né? De Saulo de Tarso, e que Barnabé também pensou, eu vou seguir Saulo, né? Eu vou contigo. E chegando lá na igreja, né, na primeira reunião, logo depois deles relatarem tudo o que estava acontecendo em Jerusalém, eles expõem as necessidades, o pensamento deles, né, a necessidade deles. É onde Emmanuel fala assim, ó, alguns anciões falaram da lacuna que se abriria na igreja, expuseram o desejo de que se não quebrasse o conjunto harmonioso e fraternal. No entanto, o orador, né, que era Saulo, voltou a explicar as necessidades novas do evangelho. Saulo aqui e Barnabé, né, já estavam percebendo as necessidades do evangelho. É claro que eles ficaram assustados com o que eles estavam vendo na igreja do caminho. Jerusalém interferindo já, né, o templo de Jerusalém já entrando dentro da igreja do caminho. E aquele pensamento, aquela preocupação dele, né, de Saulo, que o evangelho poderia acabar, ficou nítido. Então, por isso que ele coloca aqui, explicar as novas necessidades do evangelho. Pintou os quadros de Jerusalém com fidelidade possível. Fez a súmula de suas conversações com Saulo de Tarso, isso aqui é Barnabé, acho que falando, e salientou a conveniência de chamar novos trabalhadores a serviço do mestre. Eu acho que aqui é Barnabé, porque isso, era ele que era quem estava à frente da igreja de Antioquia, um daqueles que estavam à frente. E aí que eu acho uma parte muito interessante. Eles discutiram sobre isso, apresentaram, argumentaram, chegaram a uma conclusão. E é onde o próprio Emmanuel fala aqui, ó, quando tratou o problema com toda a gravidade que lhe era devida, os chefes da comunidade mudaram de atitude. Então eles chegaram no consenso. Eles concordaram com Saulo e Barnabé de poder viajar, né?
E eu acho que tem uma informação muito importante aqui, ó. Emmanuel fala assim, ali mesmo, o discípulo de Simão recebeu a aquiescência irrestrita, e no instante das preces, a voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura, inculcando fossem Barnabé e Saulo destacados para a evangelização dos gentios. Olha que interessante isso. Somente depois deles já terem decidido, né, já terem acertado a viagem de Saulo e Barnabé, as pessoas à frente da igreja de Antioquia já tinham concordado, já estava tudo certo. Na prece, se fez ouvir a voz do Espírito Santo, né, uma manifestação de cunho mediúnico para abrilhantar essa decisão, para abençoar essa decisão que estava sendo tomada ali na igreja de Antioquia. Então, o que eu quis chamar a atenção é assim, a espiritualidade em nenhum momento interviu diretamente, falando ó, voz direta, agora a gente deve ir ou não deve? Né, o que a gente faz? Né, o Saulo já sentia isso, essa intuição vinda da espiritualidade, mas essa decisão cabia a todos aqueles encarnados que eram responsáveis, né, direto ou indiretamente, pela continuidade do evangelho também. Então, quando eles decidiram, a espiritualidade veio e falou: olha, legal, isso é muito bacana, né? Sejam abençoados em nome de Deus. Então, por isso que eu achei importante destacar esse pensamento, essa colocação de Emmanuel. Pode falar, Rita. Oi, Ju, e só para relembrar, né, porque a mensagem da espiritualidade veio endossando os planos de Saulo, que eram, e com a ajuda de Barnabé, com a aprovação de Barnabé, que era de evangelização do povo gentil. Né? Então, a gente precisa recordar que a maioria dos apóstolos, né, todos praticamente, eles eram judeus, e a maioria das pessoas que frequentavam a igreja de Jerusalém, elas eram também, em sua grande maioria, judeus convertidos, o que chamamos de judeus cristãos, que tem até hoje em Jerusalém. E eles, né, por conta das informações muito fortes do Velho Testamento com relação ao povo escolhido, eles estavam muito presos, né, a esse dogma de restringir o evangelho de Jesus somente para o povo escolhido também, novamente. Então, a importância que foi, né, dessa inspiração de Saulo e desse endossamento, né, da espiritualidade para que essa obra mesmo grandiosa pudesse se expandir. Muito bem colocado, Rita. Lembrando, né, que lá em Jerusalém já estava começando esse movimento e era cultural, né? Eles já tinham isso com o povo escolhido, que era necessária a circuncisão, né? Então tudo isso ainda acontecia. Né, daqui a pouco a gente vai ver, né, alguns povos gentios, né, não compreendiam muito bem as palavras de Saulo, no caso já Paulo e Barnabé, e foram adorar eles como deuses, né? Então, calma, a gente vai chegar lá, sem, como diz a Gilmaria, sem spoilers aqui, né? Então, continuando, o Emmanuel relata, né, que numerosos companheiros colaboraram nas providências iniciais em favor desse empreendimento, da viagem deles. Dentro em pouco, cheios de confiança em Deus, Saulo e Barnabé, seguidos por João Marcos, despediram-se dos irmãos e caminharam a Seleucia. Então, foram até ao porto ali de onde eles estavam para fazer a sua viagem. E eu vou projetar o mapa aqui, né, só para a gente ter noção de onde era. Deixa eu ver aqui. Isso. Do caminho que eles fizeram. Né? É uma imagenzinha, né, que vocês encontram na internet também, das viagens de Paulo de Tarso. Essa é da primeira viagem, é óbvio que vocês sabem que vão ter outras, né? Então, eles saíram aqui de Antioquia, né, que é na Síria, se não me engano,
e foram, né, caminhando até o porto, Seleucia, e aí depois eles foram para Neopafos. Aqui está como Pafos, mas isso não tem. Alguns lugares a gente vai encontrar Pafos, em outros lugares Neopafos, tá? E é lá que a gente vai conhecer os personagens que vão dar andamento a essa história, né? O próprio Sérgio Paulo. E eu peguei umas imagens aqui. Aqui é Neopafos, tá? É uma cidade litorânea. Essa aqui, na verdade, acredita-se que nessa cidade do Chipre, conta a mitologia, que nasceu a deusa do panteão grego, Afrodite, a deusa do amor. E ela nasceu nessa pedra, né, que vocês estão vendo aqui. Né, é lindíssimo o lugar. Eu vi aqui é um anfiteatro de mais de 2000 anos antes de Cristo. E aqui é a cidade portuária. Né? Então, só para a gente se ambientar, porque agora a história vai se desenrolar em Neopafos. Deixa eu só voltar para o meu livro aqui. Antes deles se retirarem da cidade de Seleunica, né, eles visitaram a sinagoga num sábado com o propósito de iniciar o movimento. Como chefe da missão, Barnabé tomou a palavra, procurou... não, isso aqui já é em Neopafos, desculpa, gente. Quando eles chegaram lá na cidade de Neopafos já. Como chefe da missão, Barnabé tomou a palavra, procurou conjugar o texto da lei, examinado naquele dia as lições do Evangelho, para destacar a superioridade da missão do Cristo. Saulo notou que o companheiro explanava o assunto com respeito algo excessivo às tradições judaicas. É claro que Barnabé iria ponderar. Ele não iria explanar assim, falar, olha, Jesus é maior que Moisés nesse primeiro contato. Né? Eu acredito que já iam ser pedrejados, né, ser expulsos da sinagoga. Né? Então, para Saulo, né, que era aquele coração ardente, aquela coisa de vibrante, ele achou que o Barnabé ele pegou leve demais, né? Como ele coloca assim, com algo excessivo, né, como respeito excessivo às tradições judaicas. Né? Se fosse Saulo, já teria ali falado um monte de coisa. Mas isso eu achei interessante. Barnabé estava começando, então é natural ir com cuidado. Né? Eles não eram ali a palavra do Cristo ainda não era conhecida. Gente, eu acho que isso aqui foi em Seleucia mesmo, porque aí depois ele fala, ó, depois de grandes esforços chegaram a Neapafos, tá? Então estou me confundindo aqui, vocês me desculpem. E depois de chegar lá, né, nenhuma cidade, o que o Emmanuel pontua aqui, né, que nenhuma cidade manifestara tamanho interesse quanto aquela, né, sobre os romanos em grande número, iam solicitar esclarecimentos quanto aos objetivos dos mensageiros, recebiam notícias do Cristo, revelando júbilos e esperanças, desfaziam-se em gestos de espontânea bondade. Então, ali eles foram recebidos muito bem. Entusiasmados com o êxito, Saulo e Barnabé organizaram reuniões em casas particulares, especialmente cedidas para este fim pelos simpatizantes da doutrina de Jesus, onde encetaram formosos movimentos de cura. É interessante a gente notar, né, eu estava analisando hoje, estava pensando sobre isso, que muitas pessoas buscam, né, os templos religiosos para a cura, a gente já comentou sobre isso, para a cura do corpo físico. E aí eu estava analisando, na época de Jesus não era diferente. Todos iam em busca de Jesus para curar. E os relatos dos evangelistas são nesses momentos. Mas Cristo era tão bondoso e especial, ainda né, claro, que ele aproveitava esses momentos. Ele aproveitava para curar e para ensinar. Então, assim, a cada palavra do Cristo para curar, para expulsar
espíritos obsessores, todas as maravilhas que o Cristo fez aqui na Terra, em todas elas a gente tem lições, entendimentos, aprendizado. Então, assim, dessa mesma forma, essas pessoas começaram a procurar a casa, né, a igreja que eles estavam fundando aqui, Saulo e Barnabé, e nesses locais eram realizadas curas. Mas, ao mesmo tempo, né, o Cristo aproveitava esses momentos, essas pessoas sedentas desse bálsamo para a alma ou para o corpo físico, para que elas conhecessem a palavra do Evangelho. Então, isso é muito importante. Na casa espírita a gente também tem isso. Né? Muitas pessoas vão para buscar curas para o corpo físico. E é claro que se a espiritualidade e nosso Pai permitir, a cura ela acontece. Mas o principal é a aproximação das pessoas ao Evangelho. Né? Junto com a cura, com os auxílios da espiritualidade, vem também as lições, vem também os ensinamentos à luz da Boa Nova. Né? Então, essa comunhão entre o ensinamento espiritual com as curas do corpo físico andam lado a lado. E essa é uma análise minha, tá? Isso desde a época do Cristo. Né? E é interessante que a gente vai ver como Saulo não mostra, né, falando assim, ó, isso é uma dádiva de Deus, né, principalmente para aquele Bar Jesus, que a gente vai conhecer daqui a pouco, isso é uma dádiva de Deus. Né? Então, as curas nunca eram cobradas, nunca se exigia nada. E eu acho muito louvável isso, assim, analisando as casas espíritas, né? Não, claro, nenhuma casa espírita cobra para curas, nada desse tipo, mas essa não exigir que a pessoa manifeste algo em troca. Tipo, olha, a cura espiritual vai vir, mas olha, você precisa frequentar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não. Né? O aconselhamento é sempre, olha, seria muito bom para você o conhecimento, muito bom para você o entendimento do porquê isso acontece, né? E com isso tem essa possibilidade, aquela outra. Então essa é uma análise minha. Pode falar, Rita. Ótima análise, Ju. A reconhecer, né, que você pode ofertar possibilidades, né, mas sem ofender consciências, como Emmanuel, né, nos fala, que Deus jamais ofende consciências. Só fazendo um adendo lá do que você falou, eles saíram mesmo lá de Antioquia, e aí eles foram para Chipre, que é onde fica, na Grécia, né, uma das ilhas, e onde ficava Neopafos, mas eles estacionaram antes em Sítium, que é uma cidade portuária, e aí a gente começa a perceber também que mesmo eles tendo eles tinham como rota, né, a missão ir para Neopafos, nem sei se é assim a pronúncia, mas eles já começavam, Barnabé começou a perceber que eles tinham que aproveitar todas as situações para expandir o evangelho. Então, antes de ir embora, ele foi na sinagoga local, lá com Saulo, mesmo como o Gil falou, né, o Saulo meio ainda meio contrariado por conta da politicagem, né, aos olhos dele de Barnabé, mas uma observação importante que Emmanuel nos traz aqui, que mesmo ele não concordando, ele procurou resignar-se e esperou. Então a gente lembra aquele conselho de Abigail, né? Espera. Então a gente já percebe uma mudança bem considerável de Saulo, né? Que em outros tempos provavelmente ele iria interromper, ia tentar corrigir Barnabé, enfim, tudo isso aí. Esses conselhos de Abigail, né, como o Emmanuel coloca, né, se tornaram um roteiro, né? Então a gente vai observar em toda essa segunda parte do livro, né, que realmente Saulo adotou as palavras de Abigail como roteiro, né? E aqui Emmanuel fala, né, que a notícia das curas que eram julgadas impossíveis encheu Neopafos de grande assombro. É óbvio que
as curas, né? Qualquer cura sempre chama a atenção das pessoas, porque todos nós somos necessitados do Cristo, necessitados de alguma forma, né? Ou na parte física, orgânica do corpo, ou da alma, né? E os missionários impunham as mãos, fazendo preces fervorosas ao Messias Nazareno, e de outras vezes distribuíam água pura em seu nome. Então, essas atitudes deles, né, essas curas, começou a chamar muita atenção em Neopáfos, né, como também acontece atualmente, né? Eu lembro dos comentários, né, principalmente das caravanas que iam até Chico, né, buscando as psicografias, tanto as psicografias, as cartas consoladoras, quanto as psicografias de receituários do Bezerra de Menezes, né, que passava receituário através das mãos de Chico. Então as pessoas iam sempre, né, atrás dessas curas, e não era diferente, né, nessa época em que Barnabé estava fazendo isso. Extremamente cansado e achando que o novo auditório não requeria maior erudição, Barnabé encarregou o companheiro das pregações da Boa Nova. Então encarregou Saulo de pregar a Boa Nova. Mas, com grande surpresa, verificou que Saulo se modificara radicalmente. Lembram-se lá em Antioquia que ele falava de uma maneira confusa, todo mundo falou assim, gente, mas peraí, esse homem era do Sinédrio mesmo, né? Barnabé até duvidava disso. E aí Emmanuel continua, seu verbo parecia inflamado de nova luz. Tirava do evangelho ilações tão profundas que o ex-levita o escutava agora sem dissimular o próprio espanto. Então, Barnabé ficou de boca aberta com aquilo que Saulo estava exortando, né? Claro, a gente sabe, desde o início do livro, né, as capacidades do convertido de Damasco. Falava como alguém que houvesse convivido com o Senhor por largos anos. Eu acredito que conviveu. Referia-se a certos lances das lições do mestre como um manancial de lágrimas nos olhos. Prodigiosas consolações derramavam-se no espírito das turbas. Dia e noite havia operários estudiosos copiando as anotações de Levi. Então, de tão importante, né, de tão cativante que foi essas pregações, principalmente essas pregações, essa pregação a que Emmanuel se refere de Saulo, as pessoas elas estavam realmente apaixonadas, como ele, pelo Cristo, né, interessadas em conhecer mais. Então, as anotações que eles levavam dos evangelhos que até então existiam, tá? As anotações de Levi, eles faziam cópias dia e noite. Então, os evangelhos, o evangelho, né, de Mateus começou a se espalhar, né? Então isso é muito importante para as fundações das igrejas. Pode falar, Rita. Então, e voltando naquela informação da semana passada, porque assim, a gente precisa pensar que aqui Levi, né, / Mateus, anotou a experiência dele com Cristo, e aí Saulo, outros apóstolos, eles copiaram as anotações de Levi, e aí a semana passada eu levantei aqui a questão, né, de quantas cópias que já foram encontradas do Novo Testamento. Mais de 5.500 cópias, é a maior história copiada, contada por mais pessoas no mundo inteiro, assim. E que os historiadores justamente aceitaram a existência de Jesus, porque independente das formas de contar, porque aqui Emmanuel nos traz uma informação muito preciosa, a gente começa a compreender por que existem tantos evangelhos em línguas completamente diferentes e com interpretações diferentes, mas contando a mesma história. Então, imagina eu anotando, Juliano, a Cássia, a Gilmaria, a Ju, a Camila, cada um anotando um ensinamento da forma que compreende, e na língua que a gente entende. Então, a gente começa a compreender por que é tão difícil mesmo
traduzir, né, um conhecimento, né, uma mensagem como a Boa Nova, sendo que ela foi escrita, né, conforme a interpretação, conhecimento de cada um. E isso é uma informação muito importante que a gente começa se os historiadores tivessem interesse, né, em desbravar essa obra, eles entenderiam por que existem em várias línguas aqui, né? A semana passada eu trouxe, assim, tem mais de 10, 12 dialetos, o Velho Testamento, o Novo, desculpe, só que todo mundo contando sempre a mesma história, com umas variações de interpretações mesmo. E voltando só um pouquinho, que a Gil falou, que achei engraçado, que o Barnabé pediu para que Saulo fizesse a explanação, porque ele achava que o auditório novo não requeria grande erudição, né? Ou seja, não precisava de tanto conhecimento, né, adquirido por leitura, assim. Então ele falou, não, o pessoal, você pode usar uma linguagem mais simples, então pode ser você, Saulo, porque Saulo estava com um pouco de dificuldade no conceito dele de interpretação do evangelho. É isso. Muito bom, Rita. E a gente, assim... Oh, pode falar, Cássia. Ô Ri, você falando isso, eu imaginei o Saulo meio que Douglas, assim, sabe? Naquela linguagem, assim, bem, né, própria do Douglas. Então, eu imagino o Saulo, assim, com todo aquele conhecimento dele, com aquela linguagem que para ele era uma linguagem comum, uma linguagem simples, e como ele entendia tudo, ele achava que os outros também iam entender, né? Na hora que você falou assim, eu já lembrei dessa situação. Desculpa aí, Ju. Imagina, cá. E uma coisa interessante, né? A gente tem que lembrar que algumas dessas cidades eram rotas comerciais, tá? Então, assim, povos de outras línguas estavam ali. Eles entendiam a língua local, né? Então, imagina os pregadores do Cristo pregando para essas pessoas, como o próprio Emmanuel coloca aqui, operários, trabalhadores, soldados se encantam com a pregação e falam: olha, aqui tem os escritos do Novo Testamento. E a pessoa fala assim: eu vou copiar, mas eu vou copiar na língua que eu estou acostumado, né? Na minha língua natal, para levar para as pessoas da minha cidade, da minha tribo, do meu país. E aí eu preciso levar já traduzido, né? Então eu vou lá copiando, colocando a minha tradução. Mas lembra que as palavras elas podem mudar um pouquinho o sentido, né? Principalmente se a gente não tem um profundo conhecimento da cultura. E continuando, né? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Ah, sim. Foi essa notícia, como essa notícia das curas se espalhou, chegou até os ouvidos do procônsul, né, que estava regindo aquela região. Então, o que Emmanuel coloca aqui, né, que um mensageiro dele veio falando assim, ó, o procônsul Sérgio Paulo manda convidar-vos a visitá-lo em palácio, lá no palácio onde ele estava. Então, aquela mensagem, né, o Emmanuel coloca aqui, aquela mensagem, ela soava mais como uma ordem do que como um convite, né? Então, mas era o procônsul, a gente sabe que coisas desse tipo, uma autoridade, você cumpre, né? E principalmente que eles eram dois forasteiros ali. Então, né, o Saulo fala, né, que ele agradece de coração, eles iriam ainda hoje. E eu coloquei um pouco aqui, eu achei interessante uns pontos que eu destaquei aqui, porque Saulo começou a pensar no que poderia ser, por que ele estaria sendo chamado lá? Será que o procônsul ouviu a questão das curas e precisava de uma cura? Ou se eles estavam sendo incômodos ali na cidade e iriam expulsá-los? Mas Saulo, né, eu achei interessante que o Emmanuel usa assim, ó, que é em vão, né, não mudaria a situação eles se preocuparem antecipadamente. Eles se prepararam, né, como sempre deveria, e foram lá para saber o que estava acontecendo. Né? Então, o Emmanuel coloca aqui que o Saulo, né, teve que
veio até ele, né, veio-lhe à memória a palestra de Pedro sobre a personalidade de Estevão e concluiu que o procônsul não podia ser outro senão o salvador do irmão de Abigail. Então ele lembrou desse nome oh meu Deus, Sérgio Paulo, né? Ele lembrou do nome Sérgio Paulo e falou assim, esse cara não pode ser outro, senão aquele que salvou Estevão, né? Porque Simão Pedro contou toda a história de Estevão, né? Com interesse, com o coração puro de Saulo, né? Com tudo que aconteceu, Simão Pedro contou toda a história para Saulo. Então ele sabia disso e sabia, né, quem seria esse Sérgio Paulo. Né? Lembrando, gente, que o mundo não era habitado como é hoje, tá? Hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas na Terra, é difícil a gente falar, esse Sérgio Paulo é aquele. Naquela época não era tão habitado assim, tá? Então, e principalmente uma pessoa com um prestígio, né, um poder de comando ligado diretamente a Roma desse jeito. Então esse Sérgio Paulo seria aquele que ele estava pensando que era. Né? Sem comunicar as íntimas impressões, né, disso, né, dessa lembrança para Barnabé, examinou a situação em sua companhia. Quais os objetivos da delicada intimação? Né? Então foi onde ele não se preocupou. Né? Ele poderia ter essas duas possibilidades, mas ele não se preocupou. Chegando lá, né, o Sérgio Paulo explica a situação, por que ele foi chamado. Né? Então ele fala assim, há muito contratei os serviços desse vosso conterrâneo. Né? Então ele fala de Bar Jesus. Ansioso e confiante na ciência de nossa época, mas os resultados têm sido insignificantes. Mandei chamar-vos, desejoso de experimentar os vossos conhecimentos. Não estranheis em minha atitude. Se pudesse, teria ido procurar-vos em pessoa, pois conheço o limite de minhas prerrogativas. Como vedes, porém, sou antes de tudo um necessitado. Gente, eu destaquei isso aqui, porque assim, um procônsul seria o regente da região, o regente da cidade. Ele teria ele é um cubino de Roma, então ele teria todo o direito, o poder de chamar e ordenar fazer o que quiser ali. Né? Mas olha a postura do Sérgio Paulo. Né? Ele, por mais que ele tivesse esse poder de comando, ele tem uma atitude humilde, na minha opinião, aqui na minha visão, de humildade. Falando, olha, se eu pudesse, né, se a minha doença não estivesse me atrapalhando, eu iria até lá, onde você estava, porque eu sei da minha prerrogativa. Né? E ele coloca assim, e aí eu achei lindo isso, dele colocar-se como um necessitado. Ele é alguém que precisa, ele se reconhece como alguém que precisa de amparo, que precisa de ajuda. Né? Então, esse passo, eu acho que é o passo mais importante que uma pessoa com mazelas do corpo físico ou mazelas da alma, é o passo mais importante dele. Né? Se eu estou com uma doença, qual que é o meu primeiro passo? Reconhecer isso e procurar ajuda. Ajuda profissional, ajuda de um médico, ajuda de um especialista. Se eu estou com inícios de ansiedade, não estou conseguindo dormir direito, se eu estou com estresse aumentado, gente, será que eu não estou com o princípio de um desequilíbrio psicológico? Vou procurar uma ajuda. E a mesma coisa na parte espiritual. Gente, eu acho que eu estou tendo influenciação direta de espíritos, né? Então eu sou um necessitado. Então eu vou procurar uma ajuda espiritual como necessitado. E essa posição é a posição de humildade, na minha visão, de humildade olha, de receber essas orientações, no caso do auxílio espiritual, receber essas orientações, porque, gente, muitas pessoas confundem o auxílio espiritual como um milagre, mágica, e não é. Né? A parte espiritual vai atender principalmente aos envolvidos no plano espiritual, mas ao assistido do plano físico é lhe dado orientações, esclarecimentos. Se a pessoa não se coloca na posição humilde de ouvir essas elucidações, esses esclarecimentos e aplicar na sua vida,
não vai adiantar em nada, né? A minha visão. Pode falar, Rita. Sim, Ju, e o que eu não tive como não correlacionar essa atitude, né, de um senador, porque Sérgio Paulo, o procônsul, é um cargo de senador romano. E naquela época eram 6 senadores romanos e que serviam ao imperador, que era Cláudio I, e um dos, né, além dos Sérgio Paulo, na verdade é Lúcio Sérgio Paulo, né, porque se você for procurar a história, conta mesmo, inclusive essa passagem da cura dele. É interessante que eles trazem essas informações. E Emmanuel também era senador romano nessa época, então provavelmente era bem íntimo de Sérgio Paulo, ele como Públio Lentulus, né? E teve uma atitude, já dando um spoilerzinho para quem não leu há 2000 anos, completamente diferente da atitude de Sérgio Paulo, né? De quando ele foi lhe oferecido ajuda, né? Direta, inclusive do Cristo. Ele não teve essa atitude de humildade, de compreender que ele era o necessitado e que ele precisava compreender, né, a necessidade dele de doente espiritual. Aí eu fico imaginando Emmanuel olhando, né, essa atitude de Sérgio Paulo, com o mesmo cargo, com as mesmas responsabilidades, com tudo, e a atitude diferente, que com certeza deu um fim, né? O Sérgio Paulo teve um final de vida terrestre com certeza diferente da de Emmanuel. Emmanuel não, de Públio Lentulus. Muito obrigado por compartilhar, né? E obrigado pelo spoiler. A gente agradece, né? Principalmente o pessoal que ainda não leu, né? Pessoal, quiser ler, há 2000 anos tem até radionovela que o pessoal de uma casa espírita fez, ficou excelente. Aí o Saulo fala para ele assim, ó, nobre procônsul, temos conosco, de fato, o poder de um grande médico. Podemos curar, quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo. Então, assim, é óbvio que Saulo já percebeu essa atitude do Sérgio Paulo, dessa atitude de humildade. Então, essa era a abertura que ele necessitava para falar do Cristo, né? Para falar do Mestre. E aí o Sérgio Paulo fala, mas quem é ele? Aí ele fala, chama-se Jesus Cristo. Sua fórmula é sagrada e destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. Como sabemos, todos os corpos da terra terão de morrer. Assim, por força das leis naturais inelutáveis, jamais teremos neste mundo absoluta saúde física. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes. O calor incomoda, o frio nos faz tremer, a alimentação nos modifica. Os atos da vida determinam a mudança dos hábitos, mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a do espírito. Possuindo-a, teremos transformado as causas de preocupação de nossa vida e habilitamo-nos a gozar a relativa saúde física que o mundo pode oferecer nas suas expressões transitórias. Gente, aqui eu vou ter que fazer alguns comentários, né? Essas palavras do Saulo aqui, apesar de eu já ter lido esse livro algumas vezes, eu não tinha destacado dessa forma. E aí, assistindo algumas palestras, que eu tenho gostado bastante de um palestrante espírita chamado Décio Iandoli Júnior, né? E ele fala muito disso, né? Principalmente, como ele é espírita, ele fala das casas espíritas. Então ele fala assim, como ele é médico também, né? Ele fala que as pessoas vão na casa espírita procurar cura, e a casa espírita oferece essa cura que o Saulo está falando aqui, a cura do espírito, né? Eu entrei lá, vou ser curado do espírito? Não. É o empenho, é a dedicação, é a transformação, o controle das tendências menos dignas que nós temos. Isso tudo constitui
a verdadeira cura para o espírito. Né? Porque o Décio fala, gente, todos aqui vão morrer, todos nós vamos deixar esse corpo físico e vamos para a espiritualidade, que é a nossa vida verdadeira. Então, muitas vezes as pessoas procuram centros religiosos para se curar do corpo físico, mas elas se curam no espírito. O corpo, ela vai desencarnar. Ela desencarnou, talvez pela doença, talvez receba a graça da cura daquela doença, mas desencarna alguns anos depois. Mas o espírito é o mais importante. E o que ele fala aqui, né, é essa compreensão de que, ok, senador, né, ok, procônsul, o médico das almas, né, que Jesus, ele pode curar, mas ele quer principalmente curar o teu espírito, curar aquilo que mais que vai ficar permanente, que é a sua eternidade, a sua alma. Né? Eu achei isso muito interessante. E aí, né, o Bar Jesus, ele fala assim, aí o Bar Jesus, ele fica irônico, sorridente, né? E aí eles continuam a conversa sobre o Cristo, e o Bar Jesus, ele fala assim, ó, julgávamos que estivessem aparelhados de alguma ciência nova. Não quero acreditar no que ouço. Acaso me supondes um ignorante relativamente ao falso profeta de Nazaré? Ousais frequentar o palácio de um governador, em nome de um miserável carpinteiro. Aí o Saulo, né, não conseguiu se aguentar, ele fala, amigo, quando eu afivelava a máscara farisaica, também assim pensava, mas agora conheço a gloriosa luz do Mestre, Filho do Deus vivo. E aí continuou aquele bate-papo, né, deles, aquela discussão acalorada. E ele fala, o Saulo, ele fala assim, ó, procônsul, ouvi-me, para revelar-vos, ou melhor, a fim de lembrar-vos a misericórdia de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, chamarei a vossa atenção para um acontecimento importante. Então aqui Saulo descreve, né, aquele acontecimento que aconteceu com o Sérgio Paulo junto a Estevão, né, e colocando detalhes. E é claro que esses detalhes assombravam o próprio Sérgio Paulo e também assombravam o Barnabé, que onde Saulo conseguia essas informações? Será que ele estava sendo inspirado? Mas o importante é lembrar o porquê que deu início a essa discussão, né? Que foi aquela que Jesus sempre estava amparando. Né? Jesus sempre, mesmo aqueles que não o conheciam, Jesus estava amparando. E Saulo usou isso como exemplo. Jesus envia um escravo para cuidar das feridas, da doença, né, da enfermidade de Sérgio Paulo, já que nenhum amigo, nenhum outro tripulante, nenhum cargo elevado que estava naquele navio ousaria fazer isso, não queria se contaminar. Né? Então o escravo foi dirigido a isso, mas com uma bondade, uma capacidade tremenda. E a gente percebe que o Sérgio Paulo, ele já trazia alguma coisa diferente, né? Da maneira como ele tratou Estevão, né? Porque talvez fosse uma outra personalidade, não teria essa gratidão que ele teve com Estevão, né? E também a gente percebe por causa dessa atitude de humildade do próprio procônsul aqui, né, de chamar e conversar com Saulo e Barnabé. Aí, uma coisa importante que o Saulo fala, né, que durante a discussão acalorada com o Bar Jesus, ele fala assim, ó, acalmai-vos, amigo. A fúria não é amiga da verdade, quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Exato, a Cássia, o Sérgio Paulo não tinha a arrogância, né, natural dos governantes, dos senadores daquela época. Como a Rita já nos lembrou, né, como de Públio Lentulus, né? E essa questão aqui eu achei interessante,
É porque a gente observa isso, né? A maioria das pessoas que, em uma discussão saudável, numa troca de informações, de conversa, quando se tem essa questão da pessoa se irritar e esbravejar, é porque ela está escondendo alguma coisa ou realmente não traz a verdade, né? E aí ele fala aquela atitude dele, né, de fazer com que o Bar Jesus perca a visão. Ele fala assim: finalmente lançai a nós outros a pecha de exploradores salazes, quando aqui viemos chamados por alguém que nos honrou com sinceridade e confiança, se referindo a Sérgio Paulo. E de modo algum poderíamos oferecer as graças do Salvador a título mercatório. Então ele deixa bem claro que eles não estão ali querendo algo em troca. Né? Aqui, eles estavam ali com o coração, como eles estavam fundando as igrejas, né? Que era esse o intuito deles. Então, nessas pequenas reuniões deles nas casas das pessoas, eles realizavam essas curas, mas ele não queria nada em troca, eles não queriam nada em troca. Simplesmente a divulgação do evangelho, a divulgação e também o exercício da caridade, o exercício da exemplificação que o mestre pede. E aí foi onde aconteceu aquela questão, né, que ele fala: tudo fiz para convencer você, né, o Bar Jesus. E aí ele fala, né, que da mesma forma que ele estava cego e precisou perder a visão do corpo físico, a visão da matéria, né, para que ele pudesse ver em espírito, para que ele pudesse realmente chegar à luz, que isso também acontecesse com ele, com Bar Jesus. E foi onde Bar Jesus perdeu a visão. Ele fala: estou cego. E ficou 4 horas, né, dessa forma. Ficou cego, foi sendo atendido pelos servos, né, que foram chamados, e parece que Bar Jesus chorou todo esse tempo. Né? Então, no final disso, Barnabé e Saulo fizeram uma prece, acho mais fácil falar, fizeram uma prece e a visão de Bar Jesus retornou. Né? Então, e aí depois o Bar Jesus saiu meio atordoado com aquela situação, não compreendia muito bem o que tinha acontecido, né? E aí o Emmanuel relata o seguinte: Barnabé ainda não havia saído do espanto que o companheiro lhe causara. Saulo, por sua vez, mal dissimulava o próprio assombro pelo auxílio espiritual que obtivera no afã de confundir os maliciosos intuitos de Bar Jesus. Então ali, é claro, a espiritualidade auxiliou Saulo naquilo que era necessário. Por quê? Porque toda a intenção de Bar Jesus era de interesses e maliciosos. Né? Então isso, como ele já tinha todo esse contato, e provavelmente era um homem que tinha muita oratória, né, o poder de convencimento, poderia estragar esse trabalho maravilhoso que eles estavam realizando. Então é por isso que a espiritualidade auxiliou Saulo nisso. Mas agora a gente vai analisar, mas Saulo fez o mal? Não. Simplesmente, como ele também, Bar Jesus estava perdido, estava cego, né, sem compreender as verdadeiras aspirações, né, ou intenções de nosso Pai para conosco. Tanto que, posteriormente, logo aqui na frente, a gente vai ver que Bar Jesus... Pode falar, Rita. Não. Tanto que Bar Jesus vai querer fazer uma referência aos textos do Antigo Testamento, né, da Torá, e ele não compreende. Né? A gente vai comentar sobre isso, mas eu achei incrível a fala de Bar Jesus nesse momento. E aí foi onde o Sérgio Paulo perguntou sobre os interesses de Saulo e Barnabé, e aí eles falam, né, que eles têm a intenção de fundar igrejas, né, já que as únicas que existem, né,
falando da Boa Nova, é a de Jerusalém e de Antioquia. Então, eles estão saindo para pregar a Boa Nova e fundar igrejas. E aí onde Sérgio Paulo fala assim, Neopafos, então, a primeira igreja, filha do vosso terá então a primeira igreja, filha do vosso trabalho direto. Então, o procônsul ali iria auxiliar na construção da primeira igreja fundada por Paulo de Tarso. Então, a gente sabe, né, de acordo com Emmanuel aqui, a primeira igreja fundada por eles foi Neopafos, e com o auxílio do senador Sérgio Paulo. Né? Aí, Barnabé, né, depois fala para ele que estava impressionado com aquilo, e o Saulo fala com tudo que acontecera, né, com tudo que aconteceu, e ele fala assim, também não sei como traduzir meu espanto pelas graças obtidas. Foi pelo Cristo que nos tornamos instrumentos da conversão do procônsul, pois a verdade é que de nós mesmos não valemos nada. Então, é claro que Saulo ainda, né, tem essa devoção, né, ao Cristo, realmente convertido, né, o convertido de Damasco, como fala Emmanuel. Então, isso a gente vai perceber em todas as atitudes dele. E aí é onde ele começa, né, o Barnabé, ele pergunta assim, comenta assim com Saulo, né, Saulo, quando Ananias te batizou, não chegou a sugerir a mudança do teu nome? E aí ele fala que não lembrou disso, não me lembrei disso. Pois suponho, isso aqui é Barnabé falando, que doravante devemos considerar tua vida como nova, né? Por causa dessas graças recebidas, por tudo isso que Barnabé estava presenciando, ele tendo uma oratória fantástica, impressionante, na pequena igreja ali, a pequena reunião, a pequena assembleia, essa capacidade com o Bar Jesus, né, e essa maneira de lidar com o procônsul. Foste iluminado pela graça do Mestre. Tivesse o teu Pentecostes. Foste sagrado apóstolo para os labores divinos da redenção. Então aqui é onde até a gente falou, né, a Gilmaria há um tempo atrás nos perguntou por que mudavam de nome. Aqui a gente tem explicação, eu não vou usar toda essa explicação, né? Mas basicamente, gente, é porque ele se transformou, né? Ele agora ele compreende que ele está numa vida nova, num caminho novo. Né? Ele estava num caminho tortuoso, muitas vezes de ilusões, de falsas promessas, de falsos caminhos, de falsos destinos, né? Estava iludido e agora ele estaria num caminho da redenção, né? No caminho da verdade. E aí é onde ele fala para Barnabé, né? Muito bem, entre Saulo e Paulo nenhuma diferença existe, a não ser a do hábito de grafia ou de pronúncia. A decisão será uma formosa homenagem ao nosso primeiro triunfo missionário junto dos gentios, ao mesmo tempo em que constituirá a agradável lembrança de um espírito tão generoso. Então, essa questão de... Ele falou que ia começar a assinar a grega. Então, aqui esse Paulo, né, dele, nessa mudança de nome, ela não constitui uma grande diferença, mas marca a fundação da igreja, né, e principalmente a homenagem a Sérgio Paulo, né, que ajudou a fundar a primeira igreja, né, pelas mãos do apóstolo dos gentios. Bom, aí Emmanuel relata que a notícia da cura da conversão do procônsul encheu Neopafos de grande assombro. Os missionários não mais tiveram descanso. Né? Imagina só o procônsul convertido às ideias de Jesus, né? À boa nova de Jesus. Embora o protesto quase apagado dos israelitas, a comunidade cresceu extraordinariamente.
Integrado nos bens da saúde, o chefe provincial forneceu o necessário para a construção da igreja. O movimento era extraordinário. Os 2 mensageiros do evangelho não cessavam de render graças a Deus. Então aqui o procônsul já tinha recuperado a saúde, estava convertido e realmente ajudou a construir a primeira igreja. Pode falar, Rita. Ô Ju, voltando só um pouquinho do assunto do nome lá de Saulo para Paulo, acho que é romano, né? Eu achei interessante a observação que Emmanuel nos traz aqui, que é a informação que veio de Paulo, né? Que ele fala que ele, do mesmo jeito que ele serviu, né, para Moisés como Saulo, ele serviria também para o Cristo. Mas achei importante que ele fala assim, que ele, mas fazia questão de continuar como Saulo, para lembrar-se de todo o mal e envidar os esforços para fazer todo o bem ao seu alcance. Então, isso me lembra muitas coisas que a humanidade já sofreu. Uma delas a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, e eu que tive a oportunidade de conhecer a Alemanha. A gente foi no Museu do Holocausto e fica no meio da cidade, né, de Berlim. E eles falam justamente que fica lá no meio, porque eles querem lembrar todo o mal, né, para que o mal não se repita. Então, eu acho que Saulo também, além, né, de ficar relembrando todo o mal que ele já tinha cometido, não para se culpar, né, se julgar, mas sim para poder realmente buscar um aperfeiçoamento, ele queria nos mostrar que, através dessa jornada, que a gente não precisa se desfazer do que nós fomos, né? Às vezes a gente confunde muito isso quando a gente fala em autoconhecimento. A gente acha que a gente tem que ter vergonha do nosso passado, que a gente precisa ocultar. E quando a gente oculta algo de ruim, né, que nós fizemos, algo que não é bom, a gente acaba não trabalhando isso, não admitindo, né, os nossos erros. E Saulo nos mostra aqui que o caminho é ao contrário, é o inverso, que a gente precisa caminhar com as nossas imperfeições de uma maneira que a gente possa admiti-las em nossa vida, aceitá-las e com muito cuidado e trabalhando, porque foi isso que ele fez, né, com muito respeito do seu tempo. E não assim, eu vou abandonar o homem velho. Não, o homem velho, ele vai estar lá. Eu posso estar equivocada. Mas o que a gente vai fazer é construir um homem novo e potencializando as coisas boas que esse homem velho me ensinou, que esse homem velho me trouxe, né? E trabalhando as dificuldades desse homem velho. Então, acho que essa jornada de Saulo para Paulo é muito importante para que a gente perceba que o aprimoramento íntimo não é se desfazer ou esquecer das coisas que nós já fomos e não nos orgulhamos, né? Não, muito pelo contrário, é porque a gente olhe para o que a gente já foi e olhe para agora o quanto que a gente já ganhou e já cresceu. Muito importante, Rita, isso. E é legal, né, essa pontuação que realmente eu não marquei aqui, mas eu deveria, dessa questão de Saulo não esquecer de tudo que ele fez. Por quê? Saulo, ele se dedicou realmente ao Cristo, a estudar o Evangelho, a compreender na lição de todos aqueles que o rodeavam, né? Você lembra Áquila e Prisca, né? As próprias lições de Simão Pedro, o exemplo de Barnabé, de toda a comunidade de Antioquia. Tudo isso foi somando aquele Saulo, né, que é o homem velho. Então, assim, por mais que ele tivesse feito mal, né, por mais que ele tivesse praticado mal, todas essas lições ficaram nele. Aquele Saulo ainda estava ali, só que agora com a luz de novos conhecimentos. Eu acho que você colocou muito bem. O autoconhecimento, né, que as casas espíritas trazem, né, eu sempre vi dessa forma, eles fazem exatamente isso, né, através de estudos, de exemplos, de relatos das vidas dos participantes, para a gente tentar usar o Juliano antigo, antes de entrar ali, todas as faltas que eu cometi, que
às vezes ainda acontece de eu cometer, mas agora sobre a consciência, sobre a luz do Evangelho, né? Como você até me mandou essa mensagem aqui, que está no meu notebook aqui, ó. Se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência dos teus desejos mais íntimos. Essa é uma frase de Emmanuel. Então, se a gente já tem esse conhecimento, essa proximidade com o Evangelho, como Saulo teve, então analisa, né, os teus desejos mais íntimos. Né? Então, isso é muito importante. Muito obrigado por destacar, Rita, porque a gente precisa disso. Tá? E continuando, deixa eu ver onde eu parei. Aqui. Sim. E depois de um certo tempo, né, tudo estava acontecendo maravilhosamente na cidade de Neopafos, o Bar Jesus veio ter com Paulo, veio conversar com ele e pediu uma conversa íntima, uma conversa particular. E aí, né, com toda... Saulo, né, teve aquela... Paulo agora, né? Paulo teve aquela questão assim, vai ser muito importante eu conversar com ele para poder esclarecer algumas coisas, para eu poder falar do Cristo de uma forma mais tranquila, sem aquela questão da ganância, né, de proteger aquilo que estava muito bom para Bar Jesus, que era aquele domínio, né, vou colocar entre aspas aqui, sobre Sérgio Paulo. E aí, depois de iniciar a conversa, o Bar Jesus pergunta assim para ele: quanto ganhás no vosso ministério? Então, ele está querendo saber quanto que é, porque Bar Jesus estava sendo pago lá para estar prestando aqueles serviços para Sérgio Paulo. E aí, o Paulo responde, né? Ganha a misericórdia de Deus. Vivo do meu trabalho de tecelagem, e não seria lícito mercadejar com o que pertence ao Pai que estás nos céus. Essa é uma compreensão, né, que acompanha, e esse livro foi lançado bem depois da codificação de Kardec, bem depois mesmo, tá, gente? Então aqui acompanha toda a questão do espiritismo, né? Esse pensamento de Saulo acompanha toda a história do espiritismo, que nenhuma cura no espiritismo, nenhuma assistência espiritual, ela é cobrada. Né? Então, assim, existem organizações, né, religiosas que elas cobram por cura. E uma compreensão de Saulo aqui é que esses dons, né, essa capacidade, essas curas, esses, entre aspas aqui, milagres, tudo isso pertence ao Pai. Não pertence a nós, não pertence à equipe mediúnica, não pertence ao médium da casa, ao dirigente. Isso tudo é bondade de Deus. Tá? Então, claro, por intermédio de Jesus, por intermédio dos mentores, mas tudo isso vem do nosso Pai. E aí o Bar Jesus fala assim, é quase incrível. Eu estava convicto que você traz, né, convosco talismãs que dispunha que ele queria comprar por qualquer preço. Aí o Saulo fala uma coisa que eu achei linda, né? Ele fala assim, olha, só conheço um sortilégio eficiente, só conheço uma magia eficiente, algo fantasioso, maravilhoso, né? Eficiente. E aí qual é o Bar Jesus perguntando? É o da fé em Deus com sacrifício de nós mesmos. Então, assim, o Bar Jesus não compreendia aquilo. Né? Mas como assim? Né? O que é isso? O que você está falando? E aí foi onde ele fala, né? O Saulo o chama para ler uma passagem das anotações de Levi. E aí ele fala assim, ó, que ele não... Como é aqui? Nada conheço deste livro. Para mim, portanto, não poderá trazer advertência alguma. Que o Saulo estava querendo ensinar para ele
que é aquela coisa que o Estevão também fazia com o pai, lá com o Josebed. Vocês lembram? Lá nos primeiros capítulos, de consultar as Escrituras, né, de consultar o que a espiritualidade tem a nos dizer. Bom, aqui Paulo estava fazendo a mesma coisa com o Bar Jesus. E aí ele fala, né, como bom israelita, né, como um fariseu, só leio o profeta de joelhos. E aí o Saulo responde assim: podereis ler como quiser, porque o ato de compreender é o que nos interessa, antes de tudo. Então o Saulo aqui, gente, vocês já pensaram assim, aquela abstenção? Você lembra que o Tiago estava lendo o profeta de joelhos e aí o Saulo falou: olha, só um verdadeiro fariseu, né, um verdadeiro israelita, leu o profeta de joelhos e tal, e perdoou Tiago naquela investida contra a igreja do caminho. E a transformação dele aqui, falou: você pode ler como você quiser, o que importa é o entendimento. Então, não importa se você vai ler de ponta cabeça esse negócio, né? O importante é o entendimento. Pode falar, Rita. E é uma observação bem bacana que você fez, porque para os judeus eles não se ajoelham, né? Só diante das coisas que vêm de Deus. Por isso que quando Tiago estava ajoelhado, Saulo, né, relevou. E ele quis, esse Bar Jesus, acredito eu que quis se ajoelhar, até para desmerecer o evangelho, né, de Jesus, falando que não era uma obra vinda de Deus, né? Que então, assim, no judaísmo eles não se ajoelham mesmo, só para ler as escrituras sagradas. E a gente já tem aí passagens históricas de judeus, quando eram escravos, que sofreram opressão justamente por não se ajoelhar diante de imperadores e tal. Então foi mais para cutucar mesmo o Paulo, acredito também, e a resposta dele foi bem interessante, porque eu acredito que ele já tenha conversado bastante, se informado, como a gente viu alguns capítulos, sobre como era o Cristo, e pelo que a gente acompanha, Jesus, ele não gostava que ninguém se ajoelhasse, né, na sua frente. Ele pedia sempre para as pessoas levantarem quando as pessoas tinham essa coisa de se ajoelhar. Então, você vê uma mudança bem significativa mesmo em Paulo agora, finalmente. Vai ser difícil para deixar de falar Saulo, né? Mas tudo bem, a gente compreende aqui. E, gente, quando o Bar Jesus abriu os pergaminhos, ele ficou lívido, né? Óbvio. Qual que foi a mensagem? Um texto de Provérbios, onde fala o seguinte: duas coisas te pedi. Não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim as vaidades e as mentiras. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Concede-me apenas o alimento de que necessito, para não acontecer que, estando farto, eu te negue e pergunte: quem é Jeová? Ou que, estando pobre, me ponha a furtar e profane o nome de meu Deus. Olha a mensagem que cai para Bar Jesus. Analisando todo o contexto, né, a gente não contou aqui toda a história, vocês leram, mas tudo que aconteceu nesse interim, olha a mensagem. Gente, isso aí é tipo assim, eu chegando na casa espírita, lendo Hermance do Faux, né, os livros da Hermance, eu falava pro meu companheiro, eu falava assim, gente, a cada página que eu leio é um tapa na cara, né, porque eu falei, gente, como pode ela me conhecer tão bem a ponto de expor tudo que eu sou e falar, apontar, colocar o dedo na ferida e falar onde está errado e como eu tenho que mudar, né? Então, o que a espiritualidade fez aqui com Bar Jesus foi justamente isso, mostrar para ele o que ele estava fazendo de errado, onde ele estava errando. Né? É incrível o que a espiritualidade faz para aqueles que estão realmente empenhados em se comunicar com eles, né? Em compartilhar com eles. Lembrando, quando o Estevão fez isso lá no início, que a mensagem também foi certeira.
né? E aqui também, né? Toda a espiritualidade, eu imagino Estevão falando assim, eu sei qual é a parte do antigo, da antiga lei, né, para mostrar para esse irmão necessitado. E foi lá e ajudou Bar Jesus a escolher esse texto do Provérbios. Então, e aí ele coloca aqui, né, logo em seguida se despedia, depois de mastigar alguns monossílabos, né, o Bar Jesus, que mal disfarçavam a perturbação que todo o empolgara, né? Então ele saiu com a cabeça baixa ali e dissimulando, né? Ele realmente falando que ele iria analisar sobre essa nova prática, né? Essa nova prática, como se os judeus, né, os israelitas, não tivessem o hábito de consultar constantemente as leis antigas, né? A Torá. E a missão permaneceu em Neapafos ainda alguns dias, sobrecarregada de muito trabalho. E aí começou, né, João Marcos, colaborava com os recursos ao seu alcance. Todavia, de vez em quando, Barnabé surpreendia o entristecido e queixoso. Sabe? Então, aqui começa a falar sobre a questão de João Marcos, mas pode falar, Rita, antes de eu falar sobre isso? Exatamente. Eu queria tocar no assunto de novo de Bar Jesus, que eu fiquei pensando assim, né? Qual que foi o propósito da espiritualidade do Cristo permitir que Saulo, né, agisse dessa forma, que Bar Jesus perdesse momentaneamente a capacidade visual para depois, né, retomar. E a gente percebe que, assim, Deus, né, ele tenta resgatar todas as suas ovelhas, né, que Jesus, ele tenta, assim, ele usa de todos os artifícios. E nem todos realmente estão aptos para receber essa luz. E olha e eu fiquei pensando, assim, que sempre, muito o que aconteceu com Bar Jesus. Me lembrei bastante de uma passagem que está em João, que eu acho que é de uma conversa do Cristo com Nicodemos, que ele fala que a luz, né, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, né, que era o caso de Bar Jesus, pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, né, não se aproxima dela, né, porque suas obras não são boas, né? Essas obras são más. E aí a gente percebe que a luz veio para Jesus, né? Por algum momento, ele teve a oportunidade ali de sair das trevas, dessa escuridão que ele vivia mesmo antes da cegueira do corpo, como Saulo, né? Saulo vivia numa escuridão espiritual muito intensa, e foi necessário que ele parasse de ter essa percepção visual do mundo para que ele percebesse essa escuridão interna que estava. E foi a mesma coisa com Bar Jesus. Só que Saulo acordou, resolveu, né, percebeu essa luz maravilhosa que é Jesus Cristo, diferente de Bar Jesus, que optou por suas obras que não são boas, né, e preferiu que elas continuassem ocultadas ali, as suas intenções. Teve segunda oportunidade, foi lá, e mesmo assim optou ainda em andar nas trevas. Então, a gente, às vezes, precisa ficar nessa escuridão. A gente precisa chegar nesse fundo do poço, assim, onde que a luz não tem morada, sabe, para poder ser resgatado. E aí a gente percebe também que a misericórdia divina, ela é tão grande que ela não esquece de ninguém, né? Por mais escuro que esteja o teu caminho, o Cristo vai fazer com que você perceba a luz. Então a gente percebe, eu acho que a lição principal é que a luz, ela está em todos os lugares, porém às vezes a gente está tão mergulhado na escuridão que a gente não consegue perceber, e foi isso o caso de Bar Jesus. Era só isso. É interessante isso, Rita, porque lembra quando a gente falou do chamado de Paulo, né, que ele vinha sendo recorrentemente chamado muito pelo caminho do amor, pelo caminho, né, da alegria, pelo caminho da brandura,
né? Mas ele precisou ser chamado de uma maneira mais enérgica. E Bar Jesus, aqui da mesma forma, recebeu esse chamado, né? A gente percebe que passou alguns momentos de discussão, né? Ele conversando com Saulo, né? E Barnabé, e não mudou. Veio essa questão física, veio essa questão do sofrimento, de perder a visão. Poderia ter aproveitado, como você disse, né, esse momento para refletir, mas não. E nessa segunda oportunidade também. Né, é mais claro que Saulo tenha sido aqui, né, pelo menos para a gente que está de fora tá fácil compreender, mas aí eu me lembro muito, né, você fala assim, há necessidade de algumas pessoas passarem por isso. Né? E eu me lembro do livro Libertação, do André Luiz, né? No seu capítulo 2, que é uma palestra do mentor Flacos, né, um ministro do nosso lar Flacos, e onde ele explica o porquê da gente ainda ter maldade, ter mal no mundo. É linda a explicação, é extensa, mas ele fala que Deus utiliza disso, dessas pessoas que estão, como o Bar Jesus, mal e não mal, né? Assim, tá com essa tendência ao mal, mas tem algumas coisas, à luz de alguma consciência dentro de si, ainda mesmo que pratique o mal, mas essa luz existe. Então ele ajuda a resgatar, a trazer para um pouco de consciência que ele tem, esses outros espíritos, outros irmãos que estão, vamos dizer assim, piores do que ele. Então esse contexto do mal, né, da prática do mal, das pessoas estarem perdidas e precisarem desse momento, é natural que seja assim. Né? Flacos explica assim, eu sou fã daquele discurso, eu li umas 15 vezes, entendi, eu acho que 5%, mas eu li. Né? Pode falar, Cássia. Não, eu ia falar o seguinte, que assim como ele, Bar Jesus, nós também temos esses chamados, né, na nossa vida, em muitos momentos, e que nós temos, assim como ele, o direito de escolher o caminho que a gente vai seguir. E eu gosto muito, assim, de compreender que, independente do caminho que a gente escolhe, ele vai nos levar a um aprendizado, né? A gente que escolhe a forma como a gente vai querer passar por esse aprendizado. Às vezes, através de causar a dor do outro para poder despertar, através também das escolhas, causando muita dor a nós mesmos para poder despertar, mas vai despertar, né? E Deus, como vocês dois falaram, Deus é tão misericordioso que Ele não nos abandona. E na hora do nosso despertar, Ele está ali, pronto para nos erguer, né? É bem isso mesmo. E para complementar, porque hoje eu tô a rainha do spoiler, vocês que lutem, porque essas obras estão aí há muitos anos. Assim, um exemplo, assim, que você falou uma coisa muito assertiva, Ju, falou assim, que as pessoas, às vezes, elas não estão prontas, né, para receber, para se transformar de forma, pelo caminho do amor, que foi o caso também, e eu vou ter que falar do Públio novamente, porque ele teve uma experiência muito parecida com a de Saulo, gente, né? Ele teve o convite de Jesus, pessoal, e Jesus foi bem claro com ele, falou, você pode me seguir agora e evitar uma série de caminhos aí de dor, ou você, né? Gente, ele escolheu, né? Então, assim, como ele escolheu viver aí um monte de coisa dolorosa, que a gente faz isso todos os dias, a gente tem a oportunidade de escolher aprender pelo amor, não resistir, porque a gente resiste a Jesus o tempo todo, e sendo cristão, gente, acredita, a gente resiste, né, a andar perante as leis de Deus, a gente briga de forma inconsciente, é óbvio,
com Deus e com Ele. E então a gente precisa se observar demais, né? E desculpe aí, mas tem que. Depois não vai prejudicar em nada a obra, tá bom? Porque a obra é maravilhosa. A gente vive recalcitrando contra os aguilhões, né? Essa palavra do Cristo para Saulo foi incrível, né? Então, gente, eu gostaria de propor para vocês para a gente parar por aqui hoje, falando 2 minutinhos, e aí semana que vem a gente começa a falar de João Marcos, tá? Então aí eu vou começar a falar um pouquinho sobre essa personalidade, que depois torna-se um evangelista totalmente dedicado ao Cristo. Olha o spoiler aí. Mas enquanto isso ele precisava se construir como um seguidor do mestre, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Temos 2 minutinhos ainda. Ou se não, alguém pode abrir o microfone e fazer a prece. Pode falar, Cássia. Então, o meu não é comentário, não. Não é prece, não. É um comentário. Já que nós estamos no dia dos spoilers, vamos falar um pouquinho sobre renúncia. E falar, assim, a respeito dos caminhos que a Alcione escolheu e o caminho que agora eu não lembro o nome, enfim, Qual que o amor deles? da vida... Do Cirilo? Isso, do Cirilo, que era o amor da vida dela, né? Então, assim, o caminho que a Alcione escolheu e o caminho que Cirilo escolheu, diante das frustrações que cada um teve, né? Então, como disse a Rita, quem quiser que lute para entender e conhecer a história. É isso aí. E é importante mesmo que vocês leiam, apesar que não dá para pular etapas, isso é a minha concepção, né? Existe aí um roteirinho que precisa ler há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia e depois Ave Cristo, né? Ave Cristo, que são... A gente já começou com o Paulo Estevam e eu estou lutando aí, eu espero que a espiritualidade, eu, Juliano e a Sena concorde para que a gente depois fale sobre há 2000 anos, que eu acho que é bem interessante. Mas a gente nunca sabe, né? A inspiração vem sempre do alto. Então, pode ser que mude, pode ser que seja isso, enfim.